There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just Woo! Love, love, love. Hey. Love, love, Gilson Pérez, repórter, começa agora. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, querida amiga. Gilson Pérez, repórter ao vivo, aqui nos estúdios da Jovem TV, nessa quarta-feira. E eu esperei essa quarta-feira por muito tempo, porque quando nós falamos em Búzios, todos os programas que nós fizemos, nós comentamos sobre a Fundação Bem-te-Vi. E aí eu convidei Rui Borba para vir aqui hoje e eu não sei por onde eu começo o programa, porque ele tem tanta coisa para falar a respeito de Búzios que eu não sei por onde começar. Mas eu vou começar por uma injustiça, que aliás eu devo dizer o seguinte: o Rui Borba foi secretário de Planejamento no governo Mirim. E para vocês terem uma ideia do que aconteceu lá adiante, eu vou dar um exemplo vivo aqui. Ele era secretário de Planejamento, eu ainda não era funcionário da Prefeitura de Búzios, que depois fui trabalhar com ele. Eu era apenas jornalista. E sabe o que ele fazia na secretaria dele? A secretária tinha ordem de qualquer jornalista que chegasse, entrasse no gabinete sem bater na porta. Entrasse no gabinete, a ordem dele para ela era isso. Chegou, mete a mão na maçaneta e entra. Sabe por que isso? É porque ele não tinha nada para esconder. Então podia entrar quem quisesse no gabinete. Boa tarde, Rui Borba. Boa tarde, Gilson Pérez. É um prazer aqui estar falando com você e agradecer a atenção dos seus assinantes, né? E gostaria de, antes de mais nada, ter essa oportunidade também, Gilson, de agradecer a presença aqui do meu grande amigo Josias Chagas, que foi uma pessoa que esteve comigo assim durante o período mais difícil pelo que eu passei, que a gente vai ter oportunidade de falar. Eu só queria fazer uma correção, não era só jornalistas que eu permiti entrada sem bater, eram todos que me procurassem. Eu trabalhava com a porta aberta, não precisava nem bater e recebia todos. E costumava dizer, eu não estou praticando ato ilícito nenhum aqui dentro. Eu levava a bronca da secretária, eu lembro o nome daquela secretária, a primeira sua. Não, você entra que senão depois ele briga comigo. Era Gil, é verdade. Eu sempre disse para ela, digo, não, aqui todo mundo tem entrada franca. Uhum. E estou aqui agradecendo a oportunidade que você me dá de debatermos aqui sobre qualquer assunto. Deixa eu falar, um dia você deu um tapa numa pessoa, num jornalista, depois de várias ofensas, que eu sou testemunha que você sofreu, e isso te levou aonde? Um tapa. Você não matou, você deu um tapa. Sabe que isto foi, novamente, eu fui vítima de processos torcidos. Esse foi mais um. Na verdade, eu me defendi de uma agressão que eu fui vítima na casa, na redação desse jornal, desse tabloide, e reagi à agressão, porque tinha lá um policial que fazia toda a coreografia de ser segurança do jornalista, do fotógrafo. Então ele me deu uma chave de braço, e aí começou a confusão. E, estranhamente, a minha queixa-crime ficou engavetada nesse processo. Então eu apareço no processo torcido na Justiça, torcido pelo Ministério Público, por testemunhas e pelos autores da ação. Foi de tal forma torcido que eu apareço como autor da agressão.
Na verdade, eu me defendia. Esse processo resultou numa pena de 6 anos e meio de cadeia. Pô, mas nem crime dá isso. Não, mas isso é um caso assim, se nós formos reservar considerações sobre a justiça, vamos fazer então numa hora oportuna. Eu fui vítima de membros do Judiciário e do MP que, por razões ainda que eu estou apurando, fui vítima de uma perseguição assim sagaz, sangrenta. E pessoas a quem eu já suscitei suspeição, porque, o Gilson, as pedras do fórum, as câmeras que filmam as atividades no fórum, sabe por que eu pedi essa suspeição desse juiz e da antiga juíza. E aí, agora como é que você está, Rui? Você ficou Não, esse ano... processo, não, mas eu não fiquei preso por causa deste processo. Imagina se por uma lesão corporal leve, Pô, eu ficasse preso, embora o juiz Marcelo Vilas, já tendo esse processo subido ao 2º grau, ele chamou a si e decretou uma prisão preventiva num processo que já estava em sede de recurso. Quer dizer, uma coisa assim absurda. Vale muito aqui a lembrança de do sermão do Padre Vieira, que dizia, lá pelos idos de 1600, Deus nos livre dos juízes inclinados. Vale muito lembrar esta verdade que ele dá num sermão da Quaresma dos anos de 1600, Deus nos livre dos juízes inclinados. agora, Rui, a pena é que não é incabível. Não, mas isso é de um processo. Ele te mandou para Bangu. Não, de um processo, Não, e ele, ainda que eu tenha tido já direito à prisão domiciliar, por prerrogativa de advogado, ele fez questão de constar na sentença dele, sentença num processo que já não estava mais sobre a jurisdição dele, e sim já estava em grau de recurso no TJ, ele disse textualmente, tem que voltar para o Bangu. Mas isso é uma questão, foi a mulher dele, juíza Alessandra de Souza Araújo, ele, Marcelo Vilas, coadjuvado por um irmão da juíza, um promotor que trabalha na GAECO, Alexander de Souza Araújo, e depois veio o quarto, que é uma juíza de Araruama, que sempre trabalhou assim como uma espécie de mão longa dessa trinca, não é? E, lamentavelmente, depois, em outro processo por denunciação caluniosa, um juiz novinho, mocinho, imberbe, acredito que com boa formação jurídica, prolata uma sentença me condenando a 8 anos e meio de prisão. É um negócio, é como se dizem os juristas, que costumam dizer teratológico, só que teratológico é absurdo. Uhum. É um absurdo. E aí, graças a juízes equilibrados, fui absolvido unanimemente no Tribunal de Justiça pela 6ª Câmara Criminal, sem direito a recurso, porque a pena foi tão absurda e eles nunca imaginaram que eu conseguisse reverter isso no Tribunal de Justiça, que os autores não recorreram da sentença de 1º grau me condenando a 8 anos e meio de cadeia. Aí a decisão foi unânime, a mim favorável, e não resta mais recurso. Mas existem processos outros na mesma vara de Búzios? Eu tenho
eu tenho Até suscitado... por causa do jornal, né, Rui? Eu tenho, por causa do jornal, eu tenho suscitado a suspeição desse juiz, digo novamente, porque as pedras e as câmeras sabem. Ele, recentemente, nós fomos agraciados juntos pela Câmara Municipal para recebermos uma comenda. Ele, quando soube que eu estava na relação dos agraciados, eu soube que ele pediu que fosse-lhe dado uma sessão especial para ele receber a comenda e não estivesse numa solenidade junto comigo. Eu, inicialmente, quando me contaram isso, eu digo, não é possível, porque afinal de contas a gente vive numa república e a república supõe-se que as coisas públicas possam dialogar entre si, né? Pois bem, acabei sabendo depois que houve uma sessão. Quer dizer, é um elemento, um indivíduo que tem efetivamente não é nem uma questão de idiosincrasia, é um horror de mim, quer dizer, ele não me tolera, sabe? Então não tem parcialidade, ele não tem imparcialidade para julgar as minhas causas, né? Eu tenho pedido para que isso vá para outra vara, não para um armário vizinho, né? Não para um armário vizinho, né? Não para um armário vizinho. Eu quero que vá para uma outra vara que vá lá julgar com imparcialidade devida, né? Porque senão você não vai me restar a oração de Santa Teresa quando ela diz: ah, meu Deus, a quem eu devo reclamar, a quem eu devo pedir? É, porque ele agora então vai te condenar a 10 anos, né? Se pegar outra chance, ele te condena a 10 anos. Né? Uma coisa absurda, quer dizer. Ainda bem que não existe prisão perpétua ou pena de morte aqui no Brasil, né? Senão ele te dava a pena de morte. Eu passei por um período assim de grande turbulência, mas também soube tirar boas lições. Eu ainda não terminei, porque todos os dias eu tenho dito para o Josias pergunta, quando é que sai o teu livro? Eu digo, tem sempre um novo capítulo. Eu escrevi e dei o nome ao livro de Sepulturas de Vincennes estão em Búzios. Vincennes, as Sepulturas de Vincennes, o Gilson, foi um episódio que manchou a grande biografia de Napoleão. Porque ele, quando cônsul da França, ele já cobiçava a coroa da França. Mas restava entre os Bourbons um dos sucessores, morava na Áustria. Pois bem, ele foi à Áustria, sequestrou o conde de Bourbon, sucessor dos Luíses, e iniciou um processo. Só que antes de iniciar o processo, ele já tinha cavado as sepulturas no Palácio de Vincennes, ou seja, a sentença já estava prolatada. Eu me lembro muito bem quando esse juiz Gustavo Arruda, que me condenou a 8 anos e meio de prisão, me chamou para dar um depoimento. Eu pensei, será que eu não devo fazer como Cristo, de ficar calado diante do inquisidor? Eu pensei, eu não sou Cristo, né? Então vou fazer aqui a minha declaração em juízo a respeito do processo, mas disse a ele, a sepultura já está feita, a sentença já está dada, vamos acabar com esse doping processual e vamos passar já para o recurso. Ele deu a sentença, me condenou a 8 anos e meio, uma sentença feita não sei a quantas mãos, porque são estilos literários diferentes na sentença, estranhamente. Não sei se havia alguma psicografia de alguém. Condenou a 8 anos e meio e não me deu o direito de recorrer em liberdade, que é um princípio basilar. Quer dizer, você não está condenado se não há trânsito em julgado. Não, e depois pois ele não me deu o direito de recorrer em liberdade. E baseado em que ele pede na sentença que você vá para Bangu? Isso foi o outro juiz, eu tenho um grande amigo meu, não vou mencionar o nome dele aqui, que diz, ele não fez
a transição. Ele era delegado e se tornou juiz. Ele não fez a transição. Ele age como juiz delegado, como delegado fosse. Como ele tem essa mais do que a idiosincrasia comigo, ele deu numa sentença quando o próprio Supremo Tribunal Federal já dizia que eu tinha direito à prisão domiciliar. O próprio ministro Lewandowski já reconhecia o meu direito à prisão domiciliar. Até depois ele fez uma longa explicações ao ministro Lewandowski. Eu não tive nem paciência de ler aquela verborrágica explicação ao Supremo Tribunal Federal, mas soube depois pelo meu amigo que tinha mais de 400 páginas as explicações dele. Quando entrou lá as explicações, um assessor do ministro disse assim: mas é evidente que é parcial. Ninguém dá explicações a metros e metros e metros. Aliás, as sentenças dele é conhecida em Búzios como sentença a metro. É mesmo, né? Sentença a metro. E tem uma ou duas palavras assim que ele usa com alguma frequência para dar um clima de erudição. Ô Rui, vamos falar na Fundação Bem-te-Vi, que, segundo palavras de entrevistados aqui, como o Alexandre Martins, por exemplo, o Alexandre Martins me dizia numa entrevista, que eu não sei se você assistiu, que o próximo governo de Búzios está condenado ao fracasso. Porque de cara, naquela altura, ele disse que já devia estar em 15 milhões a indenização à Fundação Bem-te-Vi, devido à desapropriação da fundação pelo prefeito André Granado. Hoje já se fala que a fundação vale em torno de 40 milhões, tudo. Começar um governo com 40 milhões de dívida. Agora, o que eu não consegui entender, que eu queria que você explicasse para o meu telespectador, é o seguinte: eu conheço a fundação. Quem não conhece, vou só lembrar algumas coisas que tem na Fundação Bem-te-Vi. Salas de aula, cozinha industrial para formação de profissionais em cozinha, capela, uma ou duas quadras de grama sintética, São 7 gramas, uma é de grama sintética. Quadra de tênis. 2 quadras de tênis. Piscina olímpica. Ginásio, coberto, tudo. Como é que isso vale 500 mil? E como é que logo depois ele entra para fazer uma reforma de 2 milhões de reais? Ô Gilson, eu gostaria... Aliás, eu queria que você destacasse bem a camisa que você está usando hoje. É uma camisa da Bem-te-Vi, de luto. Hoje a Bem-te-Vi está de luto, por isso que é preta. Eu gostaria de dizer aos teus telespectadores e assinantes, Gilson, você conhece, a Fundação Bem-te-Vi foi construída numa área de 143 mil metros quadrados na Rasa. Nós temos lá 6.700 metros de área construída. Um complexo esportivo de 7 quadras que o governo atual demoliu. Ele demoliu? Demoliu numa área que a juíza Alessandra disse que tinha que estar imune a qualquer intervenção, porque ela achava que ali havia uma Lagoa da Rasa. A Lagoa da Rasa existe, mas a 2 quilômetros dali. Mas enfim, havia uma decisão liminar dessa juíza, que é mulher do Marcelo Vilas, dizendo que ali teria uma lagoa e que não podia construir nada, e estavam ali as quadras de tênis, as quadras esportivas. Era um complexo de quadras esportivas. Bem, eu estou dizendo isso porque aquilo é o maior investimento na área social no Estado e feito com recursos privados. Eu vendi 7 imóveis meus para colocar na Fundação Bem-te-Vi. 7 imóveis. Então isso é uma coisa que me causa assim muita dor. É como se eu tivesse perdido um filho. E um filho que, se
eu me ausentasse, eu viesse a morrer, esse filho iria ficar para a comunidade. A comunidade. Então é de uma insanidade. E eu me lembro do poeta Horácio, disse, tudo tem limites. Pois eu estou para te dizer que a insanidade não tem limite. O ato do prefeito André Granato foi de uma insanidade sem limites, em desapropriar uma área que já pertencia à comunidade. Para dizer que era de e que a utilidade comunidade já tinha posse daquilo. Aí vem essa juíza, que é uma juíza que age como mão longa dessa trinca e dá uma posse precária ao município. Em cima de um laudo de avaliação feito por um engenheiro contratado pela prefeitura que disse que aquilo tudo valia 500 mil reais. 500 mil reais não vale a garagem da casa do prefeito. 500 mil reais não vale a casa dos juízes. Aliás, os 2 juízes moram em casa própria, em Búzios. Você tinha acabado de construir o ginásio, fazia o quê? 2 anos, mais ou menos, que tinha acabado de construir o ginásio? Quanto custou? O ginásio, aquilo hoje, um ginásio daquele não vale menos de 10 milhões. Não. Quanto você gastou? Mas 4 milhões de reais. 4 milhões de reais mas isso ginásio. Mas você tem que trazer a valor presente. Claro, não, eu estou dando uma noção para o telespectador que 2 anos antes você gastou 2 milhões. 4 milhões para fazer um ginásio. Não, em 2006. Em 2006 você gastou 4 milhões para fazer um ginásio. No mínimo, ele tinha que... Agora, utilidade pública. Ele, numa entrevista comigo, ele disse que tinha desapropriado a título de utilidade pública. A fundação estava alugada, esse patrimônio de 40 milhões... Estava alugado à prefeitura no governo Mirim por 25 mil reais, não é? Sim, 25 mil reais. E como é que seria no governo dele? Não seria o mesmo contrato? O mesmo valor. Nós temos, quando ele me visitou no dia 27 de novembro, na minha casa... Aliás, espera aí. 27 de novembro... Deixa eu te interromper só um instante, você vai continuar. Mas é que eu disse aqui num programa que eu recebi notícias, como diz o Henrique Gomes, a voz rouca da população, de que ele teria ido à sua casa, dado um valor para te comprar o imóvel, mas que teria que haver um acordo lá. Isso aconteceu? Pode continuar. Não, deixa eu dizer o seguinte, ele teve de fato na minha casa no dia 27 de novembro, o presidente da fundação daquela época estava presente, o gestor da fundação estava presente, eu não tinha retornado ainda à fundação, mas a reunião foi na minha casa. O jornal registrou isso, estampou na primeira página a foto. Ele foi lá e disse, olha, eu quero comprar a BemTV. Pago 20 milhões de reais, 1 milhão por mês. Ele disse, olha, isso não... Primeiro, o município não tem esse dinheiro. Eu acabava de sair do governo, sabia que o município não tinha essa disponibilidade. Em segundo, aquilo já é da comunidade. Nós já temos uma parceria de trabalho. A fundação, inclusive a fundação, quando recebia esses aluguéis, parte desses aluguéis aplicava na própria parceria, especialmente com despesas na piscina, mantinha funcionários lá dentro, cuidando da manutenção de determinados equipamentos, comprou novos computadores, cerca de 50 e tantos computadores. Quer dizer, então, esse recurso que se recebia dos aluguéis, boa parte deles era para a própria manutenção, destinava-se para a própria fundação, que estava a serviço da comunidade. Então eu disse para ele, digo, olha, eu acho que não é por aí. Eu acho que nós devemos manter a parceria e assim foi feito, Gilson. Nós ficamos... Eu tive uma reunião com o Muniz, com o Robalo, reuniões com o Cláudio Mendonça, secretário de Educação, desenvolvendo um novo termo de parceria, de cooperação técnica. No dia 7 de abril, quando nós concluímos, e eu tenho isso com correspondências trocadas com o secretário de Educação. Dia 7 de abril, quando nós demos por encerrado as nossas tratativas, um programa feito a 4 mãos, Fundação e Secretaria de Educação, eu sou surpreendido
por uma liminar dada por uma mão longa dessa trinca, vinda lá de Araruama, uma liminar concedendo uma posse precária ao município, porque tinha se iniciado um processo de expropriação, de desapropriação da bem-te-vi. Então, aí você me pergunta razões, é como você diz, tantas vozes se ouvem lá em Búzios. Eu ouvi de 3 pessoas, eu não dou crédito a isso, eu não posso acreditar, ainda que o juiz tenha esse perfil de delegado, eu não posso acreditar que ele tenha chamado o prefeito e tenha dito para ele, eu digo, olha, nós temos que dar uma foda no Rui Borba. E a maneira de fazer isso é desapropriar a fundação. Eu não acredito nisso. Até porque 3, para mim, não significa ainda um testemunho vigoroso. Porque os nossos evangelistas foram 4. E 4 foram necessários, Josias, para se provar as verdades que estavam enunciadas nos evangelhos. Então eu não ouvi ainda de uma 4ª pessoa. Por isso que eu também não dou crédito a esta história. Mas tudo o que aconteceu nesse processo é tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Um processo que fique numa gaveta sem despacho mais de ano. Esse processo da desapropriação, mais de ano ficou. E que coincidência 4 mandados de prisão serem expedidos contra mim, se não com a finalidade de me afastar do campo de discussões, de debate, de recursos. Eu estou convencido de uma coisa. Todo aquele que fala uma verdade antecipadamente, a sociedade não perdoa. E a fundação era uma verdade dita. Era uma verdade dita, uma verdade que se materializava, se realizava. Eu costumava dizer que aquilo era um protesto, mas um protesto com proposta, Gilson. Uma proposta de quê? De um novo modelo de educação. Não esse modelo que está aí, que só cria desigualdades sociais. Você sabe muito bem, porque você conheceu a fundação, os beneficiários daquela instituição tratavam aquilo como se a fundação fosse deles. Nós desenvolvíamos um sentimento de pertencimento. Aquilo não era do Rui Borba, aquilo era da comunidade. Era da comunidade. Nunca destruíram nada. Os banheiros, que são banheiros como eu tenho na minha casa, eram os banheiros da fundação, eram impecavelmente mantidos. Depois eu tenho fotos destruídos. Destruídos. Por quê? Porque perdeu-se esse sentimento de pertencimento. Perdeu-se o sentimento de pertencimento. Quem se utiliza daquilo, se utiliza como se fosse coisas, como se fosse um resto da burguesia. Até porque, quando você escolheu o lado ruim de Búzios, né? Era o lado mais excluído carente, de Búzios. Era. Búzios, a Rasa não estava no mapa. A Rasa veio para o mapa depois da fundação. Com a Fundação bem-te-vi lá instalada. E um dos fatores para que eu tivesse escolhido, porque quem comprou aquilo foi a minha empresa que comprou, emprestou os recursos para a Fundação bem-te-vi e comprou aquilo para bem-te-vi. Quando nós escolhemos aquele local, foi porque identificamos como a área mais excluída socialmente de Búzios. Eram os antigos quilombos que ficavam lá, então era um resgate, sabe? E eu me lembro que eu achava que aquilo deveria funcionar como aquele estandarte que o Moisés instalou em pleno deserto, quando o povo de Israel começou a se desviar das boas condutas. Você lembra que ele pendurou uma cobra num estandarte e disse: olha para lá e peça perdão dos seus pecados. Eu via na bem-te-vi essa chance das pessoas olharem
e verem o quanto cobiçaram, o quanto foram egoístas e como poderiam então purgar essa cobiça, esse egoísmo, esse individualismo. Esse era o significado do projeto Bem-te-ver, que a Fundação Bem-te-vi vinha se desenvolvendo, pois ela foi vítima do ódio e da insanidade sem limite, com o perdão do poeta Horácio, que diz que tudo tem o seu limite. Não tem, insanidade não tem limite. Não tem não, não tem não. Ô Rui, como é que você vê hoje o governo de Búzios? O André foi o meu médico durante 10 anos. Também era o meu. Bom médico. Eu sempre disse a ele que ele não estava preparado para ser o prefeito de Búzios. Ele poderia estar preparado para ser um gerente do hospital. Eu dizia isso e disse publicamente. E mesmo dizendo essas verdades a ele, ele me convidou várias vezes para fazer parte do grupo dele. Graças a Deus que eu resisti e disse, não, a minha experiência com o poder público foi suficiente. Mas você toma cuidado, hein? Porque ele brigou comigo, porque eu disse que aqui num programa que um médico me disse que o melhor secretário de saúde que Búzios já teve foi Alexandre Martins. Eu até posso concordar com isso. Você sabe que Aí ele eu briga, advogo, o André briga quando ouve isso. eu advogo que o secretário de saúde não pode ser médico. É verdade. Dizia Sempre ao contrário. advoguei isso. Uhum. O secretário de saúde não deve ser médico, tem que ser um bom gestor. É. Porque, sendo médico, ele facilmente vai dar espaço ao corporativismo. Aliás, o corporativismo é a pior doença que existe nas instituições. Pobre das instituições de Estado que são sequestradas por sindicatos, por sentimento de sindicalismo. Pobres são as instituições de Estado. E o Estado está em crise, o Estado democrático, o Estado de direito e o Estado republicano está em crise, porque as instituições de Estado viraram corporações. E como é que você vê? Então, você sim. pergunta, quer dizer, ele não está preparado. Ele não está preparado. O André, não, infelizmente, houve uma onda... Peraí, não está preparado para quê? Para ser prefeito. Porque para fazer as coisas que estão acontecendo, ele está muito bem preparado, né? Para gastar 4 milhões em banheiro químico, para gastar 6 milhões em alimentação do hospital, ele está bem preparado, né, Rui? Isso eu acho assim... Agora, quem tem que fiscalizar isso e quem tem que tomar uma atitude é a Câmara de Vereadores. Exatamente, eu estou reclamando da nossa Câmara de Vereadores é que tem que tomar. Eles poderão vir a ser chamados como corresponsáveis por esses desvios de comportamentos muito bem apontados pela Comissão do Boletim Oficial, não é? Pois é. Muito bem Mas agora apontado. ela tinha que tomar uma providência, né? Ela denunciou o Ministério Público, mas cabe a ela agora tomar mais providências, né? E está inerte até agora, né? Quem que está inerte? A Câmara. Está inerte. O Ministério Público também. O Ministério Público enfim, está lá enrolado com uma porção de diligências, a não ser que sejam diligências contra mim. Aí a coisa é rápida. Adquire uma velocidade assim supersônica. Porque eu acho que o Ministério Público só tem uma coisa a fazer, a denúncia, né? Porque ele recebeu a comissão, está lá o relatório condenando, né? Não acredito. Não tem o que fazer, né? O que o Ministério Público pode fazer se tem um relatório de uma comissão de parlamentar de inquérito dizendo que ele é culpado? Não acredito. Essa última decisão que ocorreu aí do juiz Marcelo Alberto Xavier Vilas tem que ser dado com essa cerimônia, né? Caçando o prefeito foi de uma... eu nunca vi uma coisa com tanta estultice na vida. Quando li aquelas 70 páginas, eu digo, um estagiário revoga isso em 6 linhas. Uma coisa... Parece que essa relação institucional que havia entre eles... Que havia? Não há mais? Não sei, uma relação institucional assim, com certa porosidade,
parece que não há mais, com essa porosidade, né? Então, aí parece que agora ele colocou na mira dele o prefeito. Será? É. Você acredita nisso? Eu acredito, sim. Acredito que ele deve. Isso é o que se ouve, quer dizer, o prefeito já foi condenado 2 vezes por ele, né? 2 vezes por ele. Mas com uma sentença dessa, 6 linhas, outro cancelado. Aliás, eu postei numa das redes sociais, eu digo o Natalino Gomes, que é um excelente advogado, eu digo o Natalino, que é um craque, vai desconstruir isso em 6 linhas. Eu nunca vi uma coisa verborrágica assim, e estranhamente, sobre fatos que foram suscitados quando do registro da candidatura dele, ressuscitou agora, que a mulher dele reconhecia como não prejudicial no registro da candidatura, ele ressuscitou agora. Agora é prejudicial. E agora ele, quer dizer, confunde processo eleitoral com... Eu quando li, está aqui a matéria, enfim... Eu tenho visto, Rui, eu tenho até falado aqui, porque os municípios que dependem do rodo de petróleo estão atravessando um mar negro, né? A situação está complicada em Cabo Frio, Arraial, Búzios, tudo isso está complicado. Aqui o prefeito tem tomado grandes medidas de contenção de despesa para equilibrar a coisa e está correndo atrás de receitas que estão paradas, tipo o dívida ativa, esse negócio todo, para equilibrar a coisa. E aí eu vejo lá em Búzios que ele tomou medidas até de desligar ar-condicionado, evitar que carros vão para o Rio de Janeiro, esse negócio todo. Aí eu vejo aqui, a secretária de saúde de Búzios mora em Cabo Frio. Todo dia de manhã, 8h30 da manhã, chega uma viatura de Búzios, fica na casa dela esperando. Aí ela sai 9, 9h30, 10 horas, 10h30, fica ali a viatura esperando para levar para lá. E aí eu vejo que no final do ano passado, já com essa crise toda, ele fez uma licitação para uma empresa de publicidade de $1 milhão. Não, 2.300.000 $1 reais. de dólar. $1 milhão, porque em dezembro o dólar não era 3, era pouco. Como é que você vê isso, Rui? Olha, a gente sabe, Gilson, que os grandes ralos dos recursos públicos são esses contratos terceirizados, né? Então é por aí que saem os recursos, quer dizer, então não adianta fazer economia micro sem que você ataque efetivamente esses grandes roedores, que são os contratos terceirizados. Muitos deles feitos com dispensa de licitação e outros tantos feitos com uma licitação conduzida, orientada. Eu vejo que nós estamos passando por uma crise gravíssima, que eu não sei se será aguda só, eu acredito que será crônica, que nós só vamos ter condições de solucioná-la com medidas de corte mesmo, corte profundo, e que começa pela imoralização, cortar o que está imoral. E começa-se pelos contratos terceirizados. Não é com perfumaria que se vai porque ele faz atacar. Ele faz a perfumaria e contrata $1 milhão uma empresa de publicidade. E continua. No mesmo tempo? Dizer, continua. É um grupo assim que tomou de assalto o poder, não é? E transformou o poder em força. Esse é que é o perigo. E transformou o poder em força. Como assim, Rui? Essa aí eu estou meio afastado de Búzios. Porque poder age com regras, com pesos e contrapesos. Pior é quando o poder se mostra como força. Aí há o abuso, há o exagero, aí o exorbita no poder. Aí surge, esteja preso. Isso aconteceu há pouco tempo com a 1001, é isso? Isso é abuso de poder.
o Ministério Público teria o dever de propor uma ação por abuso de poder quando existem essas situações. Eu agora recentemente estava fazendo uma matéria sobre mobilidade pública, urbana. Mobilidade urbana. Estava lá fotografando estacionamentos. E fotografei um estacionamento que é uma rua ao lado do fórum. Uma rua que foi privatizada pelo fórum, destinada a estacionamento de carros de servidores do fórum. Eu estava fotografando essa rua. Pois bem, veio um PM, veio o próprio juiz e apreendeu o meu celular. Que isso? Ah, Rui, é brincadeira isso. Prendeu o celular e entrou com um processo por coação no curso de processo. Estou respondendo a outra ação. Isso pouco antes de eu receber a comenda na Câmara. E eu fiquei na expectativa, digo, esse cara vai querer me enjaular novamente para que eu não vá à Câmara Municipal. Que coisa Fiquei na expectativa. Quer dizer, eu estou ali no exercício livre da minha atividade profissional, fazendo registros de estacionamentos, que é um fator importante no plano de mobilidade urbana, e vem um indivíduo. Ele saiu da sala dele? Saiu do fórum, filmou. O filme saiu pela culatra, hein? Porque quando os desembargadores do tribunal viram aquilo, isso é uma barbaridade. Como é que um jornalista tem a sua atividade rompida dessa maneira, impedida dessa maneira? Caramba. Agora, isso é que eu digo, quer dizer, o MP tinha obrigação de propor uma ação por abuso de poder. Que, aliás, isso foi suscitado na Câmara Criminal que examinou essa medida cautelar de apreensão do meu celular e início de uma nova ação de coação no curso de processo, por eu estar fazendo uma fotografia de uma rua lateral ao fórum. Que isso? Onde nós estamos? Eu conversei com o presidente da nossa Associação Brasileira de Imprensa, o Domingos Meirelles, e ele ficou horrorizado. Ele disse, Rui, isso infelizmente está acontecendo no país inteiro. No país inteiro? Mas no país inteiro. Eu não tenho notícia de um fato como esse. Não, você tem fatos graves. Isso aí não é um fato grave. Eu tenho visto a intervenção aí em fatos de grande proporção. Agora, fotografando uma rua de estacionamento e o juiz sair da sua sala e ir lá, porque geralmente quem faz isso é o policial mal informado, é um agente da polícia mal informado. Agora o juiz... O juiz em pessoa. E assim com um tom quase que no limite do colérico. Caramba. Me ameaçando, dizendo que eu já tinha sido condenado num processo igual a 8 anos e meio. Eu disse, o senhor está me ameaçando? Não, eu estou... Isso ele tirou do filme. Isso não aparece no filme. Ameaçando. Mas fica registrado, não fica não? Não, consegue... o celular foi o filme feito por um segurança dele. Aliás, em Búzios todo mundo tem segurança. Só o povo que não tem segurança. É. Todos andam com guarda pretoriana, o André anda com uma guarda pretoriana invejável. Medo do quê? Medo eu tenho agora da Guarda Municipal ser armada. Isso está me preocupando tanto, Rui. Medo do quê, meu Deus? Todos têm. Eu entro no fórum e imediatamente já sou cercado por seguranças. É mesmo, Rui? É. Coisa louca. Vamos lá, Rui. O que você faz agora com essas ações? A da fundação e a sua condenação? Olha, não, a minha condenação já fui absolvido. Não. O que você faz agora? Não, agora eu entreguei. Caminho... Agora eu entreguei na mão dos meus advogados que vão examinar o prejuízo que eu sofri. Pô, bota prejuízo e quem foi o responsável por esses prejuízos. Quem foi o responsável? Uhum. E esses terão que responder na justiça
essas medidas judiciais que os advogados vão tomar. A fundação. A fundação, o processo está parado. O processo está parado. Eu agora pedi que ele se desse por suspeito em decidir sobre a fundação, porque ele não tem... Um indivíduo que entra com uma ação criminal contra mim e que tem outros atos e outras situações que são inúmeras. Você acha que tem imparcialidade para julgar Até qualquer ação em que eu seja parte? Eu não quero nem que ele julgue ações em que eu seja autor. Aliás, as ações que eu sou autor estão todas paradas à espera da prescrição, como já ocorreram. Ações que eu sou autor, que aniquilam a minha reputação, que me caluniam, que me injuriam, que me difamam, essas estão nas gavetas, à espera da prescrição. Nada anda. Por isso que eu digo, diligências em que eu sou o alvo, essas andam feito ladrão, rápida. É a rapidez do ladrão. Acho que você deixa lá parada, fica quietinha lá dormindo. Então, essa ação da BEM-TV é uma ação que, infelizmente, foi distribuída para a segunda vara, cujo titular é ele. Ficou 1 ano sem nenhum despacho. 1 ano. Aí o que você tem que fazer, Rui? Ir direto para a segunda instância, pedir que seja tirado daqui? Começaram a demolir a BEM-TV. Não podiam. Afinal de contas, quando se declarou a utilidade pública da BEM-TV, se declarou para uma destinação. Estava predestinado. Começaram a demolir, quer dizer, então, já a predestinação naufraga. Porque se era para um determinado fim que se desapropriou, este fim já está sendo conspurcado, para usar uma expressão favorita dele, que dá um sentimento de erudição, conspurcado, quer dizer, a demolição de parte do patrimônio da fundação conspurca a finalidade para o qual foi desapropriado. Você me disse que eles tiraram a quadra, demoliram as quadras? Não, todo o complexo esportivo foi demolido. Para fazer o quê? Não sei, porque está parado lá. Caramba, Está parado. É inacreditável. Nós entramos com uma petição pedindo que o juiz desse uma ordem para parar com aquela demolição. Não despachou. Não despachou. Agora, Rui, como é que funcionou isso? O que eu sei é que o município só pode tomar posse após pagar a desapropriação. Não, pagou. Mas o valor que tem o proprietário, que aí se manda fazer uma avaliação. Eu tive um bem desapropriado aqui em Cabo Frio, e aí a prefeitura mandou que eu arranjasse 3 avaliadores, e ela arranjou 3 avaliadores. Sentamos com os 6, as 6 avaliações, sentamos e discutimos o valor. Pô, nem a maior, nem a menor. Vamos achar um bom termo. Eu sentei com o prefeito e as propostas estavam lá e chegamos a um acordo. Aí ele tomou posse, me pagou e tomou posse do meu imóvel. Agora, quando ele desapropria, até porque, pô, a qualquer cego ia ver que R$500 mil devia custar o portão de ferro da fundação. Isso mesmo. O portão de ferro Esse da é o fundação valor. devia custar 500. Pô, é brincadeira o que ele fez. Então tinha que ver que não pode. Eu acho que ele tinha que pagar o valor justo para desapropriar e aí tomar posse do imóvel. Mas para isso você precisa ter juízes justos. Ah, meu Deus, a quem eu devo me queixar? Dizia nas suas orações a Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu vou repetir aqui. Ah, meu Deus, a quem devo me queixar? Ou como dizia o notável Padre Vieira, Deus me livre dos juízes inclinados.
Isso é o que deveria ter sido feito. Claro, qualquer lugar teria Foi feito dessa dada uma maneira. liminar precária por uma juíza lá de Araruama, senhora Mayra de Oliveira, cujas sentenças a gente nunca sabe se a balança está bem equilibrada, sem nem sequer ter havido depósito de 500 mil reais, que não paga nem a garagem da casa do prefeito. Esse prefeito... Ô Rui, nós Quer dizer, temos... infelizmente a gente tem... Eu queria fazer um programa diferente, nós temos aí 7 minutos para encerrar o programa. E eu queria abrir 5 minutos aí para você falar o que você quisesse. Não, o grande mal que me causaram, tive preso, passei pelo Bangu, isso nada me provocou assim grande turbulência. O que mais mal me fez foi ter ensurrupiado a Fundação Bem-TV. A Fundação Bem-TV é como filho meu, então aquilo era como se eu estivesse tentando alargar a minha finitude nesse mundo. Isso foi um grande mal, eu sinto, e quem paga por isto é a comunidade. Isso é que é lamentável. Agora, uma comunidade também que ficou passiva, né? Porque a comunidade fica com medo. Se o poder se transforma numa força, que foi o que aconteceu, foi força pura, quer dizer, causa esse medo, Isso foi uma coisa que me causou um grande mal, sabe? De terem me privado de uma instituição que eu fiz com amor. Quer dizer, foi uma derrota do amor pelo ódio desses agentes. Porque eu não tenho a menor dúvida que todas essas decisões que ocorreram em relação à Fundação Bem-TV foram resultado de ódio, de sanha, de vingança. Então, isso me dói bastante, sabe? E eu tenho dito assim às pessoas mais íntimas que hoje eu vivo muito sem alma, sabe? E estou procurando resgatar essa alma que me foi sequestrada por esses atos todos de arbítrio, de abuso de poder, que é força, né? Que é essa força incontrolável. Eu lamento muito e é uma coisa que me provoca grande dor, sabe? São processos que ainda vão ser decididos, né? Não vejo imparcialidade alguma nos juízos de Búzios para decidir sobre esse assunto, não vejo, nem na primeira vara, mas vamos ter que enfrentar isso. Vamos chegar a Brasília, né? Não, isso vai ser resolvido no Tribunal de Justiça, porque é uma coisa totalmente fora da curva. As decisões dadas aqui em primeira instância foram totalmente fora da curva. Tanto é que nós estamos revertendo todas essas decisões em segundo turno. Nós temos um advogado muito combativo na área criminal, que é o Dr. Diogo Tebet, e ele tem revertido. Na semana essa que passou, nós conseguimos 2 vitórias no Tribunal de Justiça e uma no Supremo Tribunal Federal. Imagina que há determinadas questões que nós estamos discutindo no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa de louco. Provocar a Corte Constitucional do país para decidir questiúnculas, resultados de conciliábulos daqui de Búzios, contra nós, contra mim, contra o jornal, contra o editor do jornal. Isso é um caso realmente sério. Mas o que mais me doeu foi realmente
essa agressão à Fundação Bem-TV. E não quero acreditar que tenha havido esta motivação anterior, Fica essa com as três provocação. testemunhas, Eu vou, né? enquanto não houver a quarta testemunha. testemunha, e não adianta que eu não vou revelar o nome das pessoas, porque eu tenho o direito do sigilo da fonte, Exatamente. como jornalista. Não sou como alguns lá de Búzios que, ao peso do cacetete, revelam as fontes. Não vou revelar, porque estou no aguardo da quarta. E aí farei como a Igreja Católica faz, né? Só acredita depois dos quatro evangelhos. É isso, quer dizer, eu lamento muito que a gente tenha... Agora, gostaria de ter aqui, do outro lado, debatendo com... O juiz não pode falar, embora ele fale fora dos autos, né? Não, Ele fala, ele está cansado de falar fora dos autos. Eu abro programa, prefeito, Ele, a mulher. qualquer um que queira debater com você, é só ligar para cá. Ó, 2649-9008. Se você quiser debater com o Rui alguma coisa, eu boto uma cadeirinha aqui. Qualquer um, ele não faz questão de que seja A, B ou C. Não é, Rui? Pode ligar para cá que eu marco um programa para debater. Se for preciso mais de 1 hora, eu peço a direção da TV, com certeza me concede. Não tem problema nenhum. Se quiser que grave em outro lugar, nós vamos gravar, né, Rui? Aliás, nós fizemos um debate uma vez lá no Hotel Rio Búzios, lembra? No Rio Búzios, na campanha eleitoral. Então tá à vontade. Rui, muito obrigado por ter vindo aqui, sair de Búzios para vir aqui conversar conosco, tá? Não. Eu queria mandar uma boa tarde para o prefeito André Granado. Prefeito, sabe o que me preocupa, prefeito? É que eu acordo de manhã, olho nos olhos do meu filho, da minha filha, da minha esposa, mas olho assim, ó, olho assim, como eu estou olhando para você agora. E aí me preocupa é saber como é que você olha seu filho, seus filhos, eu não sei se você tem filhos ou filho, como é que você olha seus filhos, como é que você olha sua esposa, como é que você vai dizer para o seu filho amanhã, quando ele for um homem feito, olha, papai fez isso aqui porque fez isso. Eu digo meus filhos, os bens que eu tenho, eles sabem como foi que eu os adquiri, com muito suor, muito trabalho. Por isso eu durmo com eles, acordo com eles, olhando nos olhos dele, nos olhos da minha esposa, que ela sabe como é que eu fiz meu patrimônio. Meus filhos sabem como é que eu fiz o meu patrimônio. Com trabalho. Será que você amanhã, quando teu filho for maior, você vai olhar no olho dele? Vai ter coragem de olhar? Boa tarde, prefeito André Granado. Esse foi o nosso Gilson Pérez Repórter de hoje. Muito obrigado por ter ficado conosco.